Olá pessoal, eu sou o professor Antônio Alves, eu sou professor da disciplina de Políticas Educacionais e Organização da Educação Básica do curso de Letras e estou aqui hoje gravando esse vídeo bem caseiro mesmo, bem simples, para tentar explicar para vocês um pouquinho do fórum, um pouquinho do nosso mapa, tentar contribuir com a resolução, com as reflexões que vocês podem fazer dentro das atividades de fórum e de mapa. Primeira coisa que eu preciso já adiantar para vocês, pessoal, assistam as nossas aulas ao vivo. As nossas aulas ao vivo e o estudo de caso vai ajudar vocês, nas aulas ao vivo principalmente, porque eu estou problematizando bastante as questões que eu estou cobrando de vocês no fórum e no mapa. Então, desde lá da primeira aula até a nossa quarta aula, assistam, porque eu estou facilitando e trazendo elementos que podem contribuir com a discussão de vocês dessas duas atividades, certo? Bom, enfim, vou discutir com vocês agora aqui rapidinho, vou fazer a leitura de alguns tópicos principais do fórum, vou começar pelo fórum. De imediato, eu espero que vocês tenham percebido, fórum e mapa estão totalmente interligados, é totalmente intencional isso. Eu sempre gosto de fazer, em todas as minhas disciplinas, um fórum e um mapa que estejam ligados, para que vocês, não só para facilitar, mas para que haja continuidade, um determinado raciocínio, para que a gente possa se aprofundar em algumas questões, e não foi diferente nessa disciplina. Uma questão que muitas vezes, de repente, pode surgir aí. Professor, essa questão sobre que você traz no fórum e no mapa, sobre leitura no Brasil, sobre literatura e tudo mais, está no nosso livro? Está nesse livro aqui, pessoal? Políticas Educacionais e Organização da Educação Básica? Essa questão específica não está. Ela não é discussão desse material, mas se vocês pegarem lá a nossa primeira aula ao vivo, qual que é a problematização que eu trago para vocês? Por que estudar políticas educacionais? Por que estudar políticas no curso de letras? A problematização, lembrando que é o fio condutor do processo de ensino e aprendizagem dentro daquela perspectiva que eu apresentei para vocês. Eu estou tentando com esse fórum, com esse mapa, durante as nossas aulas ao vivo, materializar, exemplificar, ou seja, mostrar para vocês na prática por que é importante estudar políticas, qual a importância de ter a compreensão, de ter um aprofundamento teórico, qual a importância de ter a vivência literária, a vivência da literatura na tua vida para entender as políticas e para ser um cidadão de maneira geral. Então eu estou tentando colocar na prática o que esse nosso livro traz. Estou tentando dar exemplos literalmente bem materiais do como é importante dominar esses documentos, dominar as leis, compreender as leis para o meu agir docente lá na minha prática diária dentro da escola, dentro dos espaços educacionais que porventura vocês possam vir a atuar, certo? Então vamos lá, pessoal, para a gente não se alongar muito aqui. Fórum. Nosso fórum está mais curtinho um pouco. Olhem lá como é que ficou. Ele começa com um título e ele está dizendo o seguinte: 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro, aponta a pesquisa Retratos da Leitura. Eu trago em seguida ali a fonte, o link dessa reportagem do jornal Estadão, e trago uma discussão logo abaixo, onde eu digo o seguinte: a manchete acima traz uma informação a respeito da 4ª edição da pesquisa Retratos da Leitura, realizada em 2015. Diante disso, elabore um texto dissertativo de no mínimo 15 linhas, discutindo as questões abaixo. Pessoal, em relação à quantidade de linhas, não pensem assim, completei 15 linhas, parei. Não é isso. É que eu acredito, a gente quando vai elaborar a questão, eu elaboro uma resposta possível, penso numa possível resposta, e eu acredito que no mínimo, a gente precisa de no mínimo 15 linhas para fazer uma discussão aprofundada. Então, professor, eu vou responder, eu vou colocar assim: questão 1 responde, questão 2 responde. Não é isso que eu estou pedindo. Olhem lá. Elabore um texto dissertativo. As questões, essas duas perguntas, elas vão nortear o seu texto, a discussão do seu texto. Mas não é para só responder a questão. Questão 1, R de resposta. Questão 2, não. Elabore um texto, discutindo esses dois apontamentos que eu trago. Certo? Olha eu chutando a câmera aqui. Faz parte. Vamos lá. Vou cortar não. Vamos embora. Questão 1. Por que o povo brasileiro lê tão pouco? Certo? Você vai se posicionar em relação a isso. Evite o eu acho, tente se aprofundar o máximo possível. Quem é responsável por isso? Ou seja, você vai trazer uma responsabilização individual para a população. Cada indivíduo tem que pensar na sua cultura, no seu, você vai responsabilizar o Estado.
Aí nós entramos no livro. Nós não temos lá uma discussão dentro do nosso material sobre as perspectivas teóricas? Se vocês abrirem lá na página 23, você tem, por exemplo, a orientação capitalista liberal, né, as características de acordo com a análise das autoras, e você tem ali nesse mesmo quadro a orientação dos movimentos sociais, ou seja, características ora de esquerda, ora mais conservadora, ora de direita, e vocês podem utilizar, aí lá na página 19, tem um pouquinho melhor, um pouco mais sobre cada teoria, teorias com enfoque liberal e teorias com enfoque do materialismo histórico, enfoques mais voltados para a área marxista, enfim. Vocês podem utilizar essa discussão da página 19 e da página 23, por exemplo, para se posicionar dentro do nosso fórum. Porque na questão 2, olha o que eu digo. Quem é responsável por isso? Ou seja, pelo fato do povo brasileiro ler pouco. O Estado precisa incentivar a leitura por meio de políticas educacionais? O que será que as teorias com enfoque liberal diriam a respeito disso? O que será que as teorias com enfoque materialista histórico, mais marxista, diriam sobre isso? Pensem bem. Se sim, como se faz isso? Dê sua opinião fundamentada, traga esses elementos do texto. Eu estou dando aqui algumas páginas, algumas dicas, mas vocês podem ir além, tá bom? Se sim, como se faz isso? Dê sua opinião, monte uma proposta. Olha, eu acho que é possível haver políticas públicas assim, assim, assado, assim, enfim, disserte sobre isso. Ou não, eu não acho, por quê? Porque eu tenho como ponto de partida também um enfoque mais liberal, onde o Estado não se responsabiliza por esse tipo de situação, onde o povo precisa buscar, ou seja, você vai se fundamentar. Certo? Para se posicionar. Ou ao contrário, o Estado tem mais com o que se preocupar e não se trata de uma responsabilidade do Estado, mas sim individual. Então o nosso fórum, eu espero que esteja claro. Você vai se posicionar e eu espero que vocês utilizem esses movimentos, de preferência se posicionem. Se posicionar não quer dizer que amanhã você não pode mudar de opinião, quer dizer que nesse momento essa é a compreensão da realidade que você tem, é assim que você pensa, certo? Vamos lá, pessoal. Vamos para o mapa que o fórum já está bem discutido. O mapa começa da seguinte forma, olha lá. O site, o jornal Estadão, divulgou no dia 18 de maio de 2016 uma informação relacionada à quarta edição da pesquisa Retratos da Leitura, realizada em novembro e dezembro de 2015. Pessoal, não vou ler aqui o título, porque essa parte eu só estou retomando aquilo que vocês já fizeram no fórum. Tá? Inclusive vocês podem aproveitar o fórum para discutir o mapa. A questão é que no nosso mapa a discussão tem que ser mais aprofundada. Então olhem lá, eu trago mais uma vez a fonte e digo ali embaixo, olha lá. Sobre isto, leia o comentário de Isabela Alves, do Instituto ProLivro, sobre essa questão, sobre esse resultado. Aí a Isabela Alves ela coloca o seguinte título no artigo de opinião dela. Assim que os políticos gostam. 74% da população brasileira nunca leu um livro. Olha isso, pessoal. Isso aqui já ajuda vocês a resolverem tanto o fórum quanto o mapa. É assim que os políticos gostam? É isso mesmo? Esse título dela, que já é tendencioso, já mostra o posicionamento dela em relação a isso? Qual será o posicionamento teórico da Isabela Alves? Se é assim que os políticos gostam, ela vai discorrer sobre um texto, ela vai colocar ali, fazer os apontamentos mais gerais, vai se aprofundar em alguns dados da pesquisa. Mas é lógico que talvez o posicionamento dela seja de que, olha, os políticos deveriam incentivar a leitura, será que é isso? Enfim, aí leiam ali o artigo de opinião que ela traz, ela fala quais livros são os mais lidos no Brasil, traz alguns dados, certo? E eu coloco também a fonte, né, o site do site ProLivro, que encabeçou essa pesquisa, para vocês lerem aí na íntegra os materiais que tem por lá. Aí eu deixo o seguinte comando, olha lá. Agora, considerando as informações apresentadas acima e as discussões possibilitadas em nossa disciplina e em nossos materiais sobre Estado, leitura, conhecimento e interpretação de mundo, políticas públicas educacionais, corrupção e o povo brasileiro, leia os 2 textos de Drummond abaixo e produza em no mínimo 25 linhas sua interpretação sobre as obras. Vamos lá, pessoal, agora a coisa começa a ficar mais gostosa aqui ainda, hein? O primeiro título de Carlos Drummond que eu trouxe ali para vocês. Política Literária, Drummond, A. Manuel Bandeira. O poeta municipal discute com o poeta estadual. Qual deles é capaz de bater o poeta federal? Enquanto isso, o poeta federal tira ouro do nariz.
Carlos Drummond de Andrade, da obra De Alguma Poesia, 1930, página 19. Pessoal, qual será a crítica de Drummond a esses personagens que ele traz aqui? Um municipal, um estadual, um federal? Será que isso aqui tem a ver com, por exemplo, aquela discussão sobre os três poderes que eu trago? E você poder encontrar, por exemplo, quem é o legislativo em âmbito municipal? Falei lá na primeira aula. Quem é o legislativo em âmbito estadual? Quem representa o legislativo em âmbito federal? Talvez, será que ele fale desses três atores? Será que ele fala da discussão da politicagem? Eu falo um pouco sobre esse termo na nossa primeira aula. Será que ele fala da politicagem entre esses três atores? Politicagem essa que impede que exista, como eu trouxe na referência de Zygmunt Bauman, uma política com P maiúsculo, que devolva ao povo o resultado dos impostos pagos todos os dias. Será que isso retoma um pouquinho dessa discussão? Leiam bem esse texto, podem pesquisar na internet algumas interpretações sobre a obra, fiquem à vontade. O que eu quero? Eu quero sentir vocês nesse texto. Eu quero ver que cada um trouxe a sua interpretação e que vivenciou e que sentiu o que Drummond queria que vocês sentissem ali. Tá bem? Não existe um certo ou um errado, mas existe uma linha de raciocínio que precisa ser respeitada dentro dessa proposta. Certo? Vamos lá. Vamos pro próximo texto. E, gente, quando eu falei no início do nosso vídeo sobre o eu acho, quer dizer que você não pode achar, escrever eu acho, mas o eu acho que eu estou dizendo é que todas as respostas precisam ser fundamentadas. Evitar o eu acho é evitar a falta de fundamentação, não evitar a palavra, o termo, tá bem? Às vezes a pessoa vai lá, não escreve nenhuma vez eu acho, mas também não fundamentou nada e acha que isso é fundamentar. Não, você pode escrever eu acho 1 milhão de vezes, se você conseguir dar a devida fundamentação. É evidente que se eu escrever 1 milhão de vezes, eu acho vai ficar extremamente repetitivo, tá? Mas é só para ilustrar que a minha intenção aqui é buscar a fundamentação, a leitura de vocês. Segundo texto, política, Drummond, Amário Casasanta. Vivia jogado em casa. Os amigos o abandonaram quando rompeu com o chefe político. Olha a politicagem aí, hein? O jornal governista ridicularizava seus versos, os versos que ele sabia bons. Sentia-se diminuído em sua glória enquanto crescia dos rivais que apoiavam a Câmara em exercício. Olha a politicagem de novo, aula ao vivo 1, hein? Entrou a tomar porres violentos diários e a desleixar os versos. Se já não tinha discípulos, se só os outros poetas eram imitados. Uma ocasião em que não tinha dinheiro para tomar o seu conhaque, saiu à toa pelas ruas escuras. Parou na ponte sobre o rio Moroso, o rio que lá embaixo poucos se importavam com ele, e no entanto o chamava para misteriosos carnavais. E teve vontade de se atirar. Só vontade. Depois voltou para casa, livre, sem correntes, muito livre, infinitamente livre, 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 que nem uma besta, que nem uma coisa. De Alguma Poesia, 1930, página 21. Pessoal, esse texto de Drummond fala muito sobre politicagem, sobre alguém que provavelmente rompeu com o comando político que dominava provavelmente o poder em algum contexto. Ele indica esse texto a alguém. Procurem saber quem é esse alguém que está sendo indicado aqui, certo? E o que eu quero que vocês tragam aqui, nós vamos relacionar a pesquisa divulgada pelo jornal, pelo Instituto ProLivro, sobre o fato do país não ler. Nós temos uma população de mais de 70 pessoas que declara-se não leitora. Qual a importância da formação do leitor, da formação de uma pessoa intelectual para a vida em sociedade? É possível ser cidadão sem conhecimento? É possível exercer seus direitos plenamente, eu estou falando, sem conhecimento? E como ter uma sociedade que participa ativamente e conscientemente do processo político da sua sociedade sem a devida compreensão? E mais uma vez, quem não lê, não interpreta o mundo, a vida, os textos, a sociedade, os políticos e vira massa de manobra. Certo? Avançando. Faça dentro do seu mapa uma possível reflexão também sobre os perigos de se ter uma sociedade não leitora. Quais são os perigos? O que será que acontece com uma sociedade que não tem cultura?
Eu não estou querendo dizer que todo mundo tem que ler altos livros, textos, que tem que ler isso, que tem... Eu estou falando do mínimo, do básico. Certo? Porque nós temos uma porcentagem da população que nunca comprou um livro na vida. Quais os perigos disso para uma sociedade? Que tipo de cidadão é esse que não consegue, que nunca leu na vida? Que nunca comprou um livro na vida? Nunca leu no sentido de nunca se dedicou a uma obra, que nunca... Quais são os perigos para nós, para a população de maneira geral? Certo? Fale também sobre a formação que permite ao povo que repense a sua realidade. Pensem bem, no título da Alves ela vai dizer o quê? É assim que os políticos gostam. Uma sociedade que tem cultura, que tem intelecto, que lê, que problematiza, vai ser facilmente manipulada pelos políticos? Ou vai exigir deles um pouquinho mais de trabalho? Então, será que o Estado, de maneira geral, tem interesse em formar uma população leitora, consciente de seus direitos políticos, sociais? Será que o governo, os políticos, principalmente os nossos políticos atuais, podem trazer as questões atuais da nossa sociedade para exemplificar o mapa? Será que eles querem que esse povo tenha a devida cultura, tenha o devido conhecimento sobre as leis, sobre os aspectos legais de sua organização? Será? E, evidentemente, tragam os textos, dentro desses dois textos de Drummond, os elementos podem até fazer citações diretas e relacionando com o nosso contexto, com o nosso conteúdo, com aquilo que eu trouxe lá na página 19, na página 23. Tragam uma perspectiva teórica para avaliar, coloquem o óculos de uma das perspectivas para visualizar, vejam ora com o óculos da perspectiva liberal, o que a perspectiva liberal me permite ver dentro desse texto, o que a perspectiva dos movimentos sociais me permite ver dentro desse texto. Façam essa relação. Apontem a crítica, é impossível, gente, é necessário que vocês apontem a crítica de Drummond a esse movimento político. Certo? Nesses dois textos ele deixa uma posição clara, ele é irônico. Né? Falem dessa ironia quando ele fala do poeta municipal, do poeta estadual e do poeta federal que tira ouro do nariz enquanto os dois estão lá se matando. Né? Enfim, gente, sem leitura, sem informação, sem formação não existe compreensão da sociedade. E o que eu quero trazendo esses dois textos para vocês podem citar isso daí. Esses dois textos de Drummond, eles são um exemplo prático do como a literatura pode me ajudar a pensar a sociedade, mais especificamente as políticas. Então, será que a leitura, que a literatura, que os textos, que as obras, os pensadores, será que eles conseguem nos possibilitar uma ajuda a formar cidadãos? Ou será que se eu entrar em sala, enquanto professor da área de letras, e simplesmente reproduzir o livro didático, eu vou conseguir formar um cidadão? Certo? Enfim, pessoal, eu trouxe aqui alguns elementos, não se limitem a isso que eu disse, vocês podem ir além, tragam as suas interpretações. Os dois textos de Drummond, eles estão também nessa obra, Carlos Drummond de Andrade, Nova Reunião, 23 livros. Aqui eu tenho 23 livros de Carlos Drummond de Andrade, gente. Essa obra aqui tá sensacional, tá? Coisa linda. Então, quem tiver oportunidade, inclusive, compra essa obra, compra na Saraiva, baratinho, gente. Eu, se eu não me engano, tava 30 e poucos reais. 30 e poucos reais muitas vezes é o que a gente gasta aí saindo. Você gasta às vezes isso com enfim, qualquer outra coisa e muitas vezes ele não vai te trazer o alimento por seu corpo, alimento intelectual que muitas vezes a gente carece, tá certo? Enfim, espero ter problematizado e ajudado um pouquinho em algumas discussões. Se aprofundem, discutam e até a próxima. Grande abraço, queridos.